Olá, sou uma mulher casada na casa dos 30 anos, mas há apenas 5 anos atrás, eu não tinha irmãos. Minha mãe se divorciou do meu pai quando eu tinha 10 anos, então eu estive sozinha desde então. Minha mãe costumava dizer como um hábito que sua vida estava arruinada por causa do meu pai e sentia pena de si mesma. Naquela época, eu odiava ouvir ela dizer isso, mas olhando para trás, deve ter sido muito difícil ganhar dinheiro e me criar como mulher sozinha. Então, ela sempre dizia essas coisas como uma forma de aliviar o estresse dela. Minha mãe era filha de uma família muito abastada, a caçula. Depois que ela se formou no ensino médio, ela só recebeu aulas particulares para se tornar uma noiva. Então, quando ela conheceu meu pai pela primeira vez, sem ter qualquer experiência do mundo exterior, minha mãe fugiu com meu pai apesar das objeções de sua família. Assim, ela não pôde ter um casamento e apenas enquanto o casamento no papel existia. Eu era muito jovem e ignorante, então não pude tomar uma decisão correta. Se você não quer uma vida arruinada como a minha, é melhor não se envolver com um homem errado. Portanto, certifique-se de verificar tudo sobre ele. Minha mãe teve que lutar muito mais do que os outros porque, depois que ela se divorciou, para me criar, ela teve que ganhar dinheiro pela primeira vez em sua vida. Porque cresci assistindo minha mãe que tinha depressão por lutar tanto, então, amadureci mais rápido. E eu não sei quando, mas comecei a sentir pena da minha mãe. Tais sentimentos naturalmente me levaram a odiar meu pai. O motivo pelo qual eu odiava ele não era apenas porque ele fez minha mãe sofrer. A causa do divórcio deles foi o caso extraconjugal do meu pai. Lembro-me claramente de minha mãe dizendo ao meu pai para voltar para casa depois de terminar o caso com uma mulher, mas foi um choque que ele escolheu essa mulher em vez disso. Isso teve um grande impacto. Era melhor nunca acreditar no amor depois que meu pai saiu. Minha mãe apenas bebia por um tempo. Seus pais de alguma forma descobriram que sua filha tinha se divorciado e ofereceram fornecer todo o apoio financeiro se ela se casasse novamente, mas minha mãe recusou a ajuda da família dela. Eu não sabia de nada quando era jovem, mas vivi me sentindo insegura. O que eu faria se algo acontecesse com minha mãe? Eu decidi que não ia me casar para evitar ser como minha mãe. Minha mãe lutou por um tempo, mas encontrou sua determinação para viver comigo e se reerguer. Naquele momento, eu odiava causar qualquer incômodo aos outros. Portanto, não dependemos de mais ninguém, exceto de nós mesmas. Com chuva ou sol, ao lado da minha mãe, sacrificando meus esforços, eu consegui me formar na Universidade de Yale. Depois de me formar na faculdade, imediatamente consegui um emprego em uma empresa estrangeira com excelentes benefícios para os funcionários. Eu disse à minha mãe que ela tinha sofrido o suficiente, não tendo nada para começar, então agora ela pode viver muito confortavelmente com o dinheiro que eu ganhei. Pensei que, como eu não ia me casar, poderia oferecer tanto para minha mãe. No entanto, minha mãe disse: se você tiver sobrinho ou filha, não quero ser um fardo para você, mas agradeço por suas palavras, isso me faz sentir como se já estivesse vivendo confortavelmente. Isso é o suficiente para mim. Daqui para frente, economize seu dinheiro e encontre um ótimo cara e more com ele. Mas você não me disse para não acreditar em coisas como o amor? Eu nem acredito no amor, então como eu poderia me casar? Eu só quero viver confortavelmente com você, mãe. Então eu fiquei tão chateada e segui em frente. Então eu disse algo louco assim: apenas encontre alguém que não seja como seu pai e conheça uma pessoa legal. Você pode encontrar qualquer número de pessoas talentosas, sinceras e amáveis. Mãe, isso é ser muito egoísta. Quem no mundo é perfeito? Por que você acha que não existe? Claro que existe. Você definitivamente vai se casar com uma pessoa tão perfeita, aposto que você vai, e, como todo mundo, terá um genro e netos. O quê? Acontecerá comigo se eu não tiver esse tipo de diversão nos meus últimos anos. O que é viver com luxo? Isso é viver com luxo, minha mãe sempre falava assim porque ela pensava que eu me casaria por causa dela.
Eu ouvia isso praticamente todos os dias. E eu nem prestava atenção nisso. No entanto, eu me perguntava se os desejos da minha mãe eram ouvidos por Deus, porque me apaixonei por um cara quando fui visitar uma empresa que era nossa cliente no trabalho. E, por sorte, aquele cara também se interessou por mim. E mesmo depois que a reunião acabou, ele me ofereceu para me levar para almoçar e perguntou se poderia me encontrar novamente depois do trabalho. Normalmente, eu estaria alerta e traçaria uma linha, mas realmente deve ter sido um encontro destinado, porque não quis fazer isso naquele dia. Então, aproveitei o almoço que o cara comprou para mim e, em troca, disse a ele que compraria o jantar quando nos encontrássemos novamente, mas o que ele disse fez meu coração bater mais rápido. Não hoje, mas da minha parte da próxima vez. Então eu teria outra desculpa para te encontrar. O homem que fez meu coração bater assim se tornou meu marido 3 anos depois. Meu marido trabalhava em uma empresa cerca de 6 horas de distância de Boston, onde eu trabalhava. Então, tivemos um relacionamento de longa distância porque não nos víamos com frequência. Ansiávamos um pelo outro e não brigávamos como outros casais. E meu namorado até se mudou para Boston para se casar comigo por causa de sua forte vontade. Nosso casamento prosseguiu rapidamente. Quando levei meu namorado para casa, minha mãe ficou encantada com um sorriso, porque eu tinha sido enfática em não me casar. Meu namorado passou pela rigorosa inspeção da minha mãe, e conseguimos marcar a data do nosso casamento. Eu não tinha certeza se isso era bom ou ruim, mas a família do meu marido morava na Austrália. Não é que meu marido seja de ascendência australiana. Toda a sua família emigrou para a Austrália, mas meu marido voltou sozinho para os Estados Unidos para estudar na faculdade e decidiu ficar. Sua mãe, que estava na Austrália, sempre se preocupava com o filho nos Estados Unidos, mesmo que fosse o país deles, e me agradecia dizendo que ela tinha minha mãe por perto. Agora que ele formou uma família própria, ela disse que se sentia muito aliviada. As pessoas ao meu redor me invejavam porque meus sogros estavam em um país estrangeiro. Depois de nos casarmos, conseguimos um lugar perto da casa da minha mãe durante minha vida de recém-casados. Nessa fase, eu me arrependi de ter dito que não queria me casar quando tudo estava tão maravilhoso. Eu estava tão feliz. Mas será que fui mimada demais por estar tão feliz? Nunca se sabe na vida. Um dia, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era da minha tia mais velha, com quem não tínhamos contato há muito tempo. Alicia. Tia? Você deve estar surpresa, já que faz tanto tempo desde a última vez que conversamos. Naquele instante, fiquei paralisada. Pensei imediatamente em desligar o telefone, mas não consegui fazer isso, e acabei descobrindo que meu pai havia falecido cedo naquela manhã. Já fazia mais de 20 anos desde que eu tinha visto meu pai pela última vez. Era uma sensação estranha. Olá. Você está ouvindo? Eu sei que sua mãe ficaria furiosa, mas mesmo assim, ele é seu pai. Então, senti que você deveria pelo menos vir ao funeral. Assim, pedi o número de Manuela para sua filha, minha prima, que tinha a mesma idade que eu. Mesmo que meus pais tivessem se divorciado, Manuela e eu não cortamos os laços e mantivemos contato como irmãs e amigas. Minha tia sabia disso, foi por isso que ela me contatou. Minha mãe sabe que meu pai morreu também? E ela não ousou se casar com aquela mulher com quem ele estava na época. Lembro-me claramente de que ele ia para lá. E finalmente voltei à realidade. Perguntei à minha tia por que ela estava me contando tudo isso. Eu estava preocupada com como minha mãe se sentiria. E ela me contou uma história que ouviu de meu pai um dia antes de ele morrer. Meu pai estava sendo implacavelmente perseguido pelos pais da minha mãe para romper com ela depois que eles fugiram para se casar. Naquela época, meu pai também teve que enfrentar tutores irritados que estavam tentando cobrar a dívida de jogo do pai dele. Assim, meu pai acabou mentindo para minha mãe, dizendo que estava tendo um caso com outra mulher quando estava apenas fugindo dos credores. Ao saber disso, fiquei perplexa.
Como uma pessoa poderia viver todos esses anos com um segredo tão grande assim? Não conseguia acreditar, como se tudo fosse uma mentira. No entanto, quando minha tia continuou contando que meu pai realmente acreditava que minha mãe e eu viveríamos sem muitas preocupações se ele desaparecesse, senti que podia sentir a sinceridade do meu pai. Mais tarde, enquanto estava fugindo, mudando de uma área rural para outra, ele acabou morando com uma mulher pobre que ele estava tentando ajudar e que engravidou de uma filha há 14 anos. Assim, ele registrou o casamento legalmente pelo bem do bebê. Quando ouvi isso, fiquei muito confusa. Foi tudo muito confuso para mim, e eu me perguntava como minha mãe se sentiria em relação a isso. Eu nunca senti falta dele, nenhuma vez, enquanto estávamos separados. Mas eu ressentia que ele morreu sem dizer uma palavra. Então eu disse à minha tia para não dizer nada à minha mãe também. Perguntei à minha tia qual era a utilidade de eu comparecer ao funeral quando ele tinha uma esposa e uma filha? Mas minha tia me disse que a segunda esposa dele tinha morrido antes do meu pai. E mesmo que fosse difícil para minha mãe comparecer ao funeral, ela tentou me persuadir até o fim a ir. Ainda assim, há uma filha além de mim. Eu me senti ressentida e disse teimosamente que não compareceria ao final. Depois de desligar o telefone, olhei pela janela para o céu por um tempo. E como se tivesse o DNA do meu pai dentro de mim, minhas lágrimas começaram a cair. Meu coração e minha cabeça não estavam tristes, mas estranhamente, minhas lágrimas não paravam. E ele merecia que eu fosse vê-lo mais tarde. Tudo isso foi causado apenas pelo meu pai? Eu não deveria me sentir mal por pensar assim. Voltei para a casa do trabalho pensando dessa forma. Meu marido logo percebeu o meu semblante e me perguntou se algo estava errado. Depois de ouvir o que eu disse, meu marido ficou em silêncio por um tempo. Então ele segurou minha mão e me pediu para ir ao funeral do meu pai naquele momento. Não. Por que eu deveria ir lá? E se eu for, como isso fará minha mãe se sentir? Eu não quero. Eu não vou. Eu sei que estou agindo como uma criança, mas meu pai abandonou minha mãe e a mim e foi para aquela mulher em vez disso. E ainda tem uma filha com ela. Então, por que eu deveria ir lá? Eu arranquei minha mão do meu marido e fiquei brava com ele pela primeira vez. Na verdade, não era algo pelo qual eu devesse ficar brava com meu marido, mas quando me acalmei, me senti envergonhada por agir assim com meu marido. Desculpa. Não era algo pelo qual eu devesse ficar brava com você. Fiquei brava quando você me pediu para ir lá. Tudo bem, é algo que eu poderia entender em certa medida como você está se sentindo. No entanto, você pode se arrepender mais tarde, e será tarde demais se sentir assim. Irei sozinho, ele é alguém que trouxe ao mundo minha esposa mais amada. Por isso, quero cumprimentá-lo adequadamente por causa do meu marido. Não pude deixar de ir ao funeral. Ele insistiu em ir sozinho, mas como poderia deixá-lo ir lá completamente sozinho? Prometemos um ao outro nunca contar para minha mãe e ir tarde da noite, quando os convidados estariam escassos. Nós iríamos apenas prestar nossas homenagens e voltar imediatamente. No entanto, quando chegamos lá, havia uma grande confusão barulhenta lá dentro e entramos para ver o que estava acontecendo. Lá vi minha tia, a quem não via há muito tempo, tendo uma grande discussão com uma pessoa que eu não conhecia. Conforme eu observava, parecia que minha tia estava brigando com um membro da família da segunda esposa do meu pai. Um homem dizia: como ele pôde fazer minha irmã mais nova morrer assim? No momento não entendi, mas ele parecia ser irmão da segunda esposa do meu pai. Ele estava visivelmente alterado e soltava diversos xingamentos, mas percebi que a briga era por dinheiro, por causa da filha mais nova do meu pai, sua sobrinha. É melhor você colocar o dinheiro do seguro de vida dele nesta conta corrente. Quando verifiquei, o nome da apólice de seguro era o seu nome. Eventualmente, era por causa do dinheiro. Paguei pelo seguro porque estava preocupado com meu irmão mais novo, então, por que devo dar esse dinheiro a você? Agora que você está dizendo isso,
Que direito você tem de pedir o dinheiro do meu irmão mais novo? Vai ajoelhar-se e pedir? Estou dizendo a você antecipadamente. Não quero mais me envolver com uma pessoa como você. Se você a levar, talvez eu lhe dê algum dinheiro para cuidar dela. Então, se você quiser, você poderia fazer isso. Eu desviei o olhar para uma jovem que usava um vestido preto para o funeral. Ela parecia confusa e amedrontada. Ela me lembrou de mim mesma, de como eu parecia há 20 anos, quando minha mãe e meu pai estavam enfrentando um divórcio. Naquele exato momento, o olhar dela encontrou o meu. Acho que nos reconhecemos. Ok, eu vou levá-la, então, é melhor você me pagar pensão suficiente por ela. Era óbvio que o homem que estava discutindo com minha tia parecia querer a criança apenas por dinheiro. Então, ele puxou o vestido dela com brutalidade naquele instante. Eu não percebi, mas corri até lá e segurei a mão dela. Ele rosnou para mim tão rude que eu não consegui dizer nada, não consegui dizer que era sua meia-irmã ou uma estranha. Naquele momento, meu marido interveio, bloqueando a garota e eu do homem, e tirou o celular do bolso. Se você continuar causando problemas, vou chamar a polícia. Então ele encerrou a situação. Oh, minha querida. Você veio. Então, um laço de sangue é um laço de sangue. Venha cumprimentar seu pai. Meu pobre irmão. Que não pôde ver sua própria filha quando estava vivo. Finalmente, ele a vê agora que está morto, minha tia disse chorando. Eu olhei para o retrato do meu pai, que não via há muito tempo. Eu estava aliviada por tê-los esquecido, mas todos os momentos felizes que tive com ele quando era jovem passaram como um panorama na minha cabeça. E estranhamente, meu coração se comoveu com aquela garota jovem. Eu me aproximei silenciosamente dela e perguntei seu nome e idade. O nome dela começava com a mesma letra que o meu, que era Luana. E ela tinha 14 anos a menos que eu. 17 anos. Eu não conseguia sentir nenhuma emoção em seu rosto enquanto ela me respondia. Parecia que ela havia desistido de tudo, parecia deprimida. Minha tia se despediu de mim enquanto entrava no carro para ir embora, quando meu marido ligou o motor e o carro começou a andar por uma estrada vazia. De repente, senti como se não devesse ir embora e me senti tão estranha. Então, perguntei a meu marido para voltar ao funeral. Voltamos ao funeral e entreguei meu cartão de visita para minha meia-irmã e disse isso. Este é meu número de telefone. Se você estiver passando por momentos difíceis, não deixe de me ligar. Não seja boba e tente enfrentar tudo sozinha. Além disso, nunca vá com aquele homem. Você sabe por quê, não sabe? Se você não tiver um lugar para ir, me ligue, já que sou sua irmã, certo? Com certeza. Quando penso nisso até hoje, por que eu disse isso à minha meia-irmã que conheci pela primeira vez? Eu sabia que, se minha mãe descobrisse, ela desmaiaria, mas eu continuei olhando para o telefone e fiquei acordada a noite toda. E depois de um mês e mais um mês, pensei, bem, vou esquecer agora com o tempo, e eu consegui, e voltei à minha rotina diária normal. Mas eu pensava na minha meia-irmã de vez em quando. Então, um dia, continuei pensando em algo ruim. Liguei para minha tia. E como aquela garota está? E onde ela está? Aquela garota, após o enterro, eu a deixei na casa do tio dela. Esse tio não é aquele a quem você seguiu? Como você pode enviá-la para alguém assim? Mas o que eu poderia fazer depois que você partiu? Ele continuou me incomodando, e não fui eu quem a mandou para lá. Ela me disse que queria ir e que você me ligou porque isso estava te incomodando. Perguntei à minha tia o endereço dela. No dia seguinte, meu marido e eu tiramos um dia de folga do trabalho e fomos até a casa dela. No entanto, ela fugiu de casa. Eu ia perguntar o que aconteceu, mas o homem estava bêbado, mesmo que fosse apenas meio-dia, e não estava sóbrio.
Então fomos a uma delegacia de polícia próxima e registramos um relatório de desaparecimento. Exatamente uma semana depois, consegui encontrar minha meia-irmã. Você é estúpida ou algo assim? Eu disse para você não ir lá? O que você fez com o meu cartão de visita? Você o jogou fora? Então ela disse, eu precisava ir com ele para que outras pessoas se sentissem confortáveis. Meu tio costumava vir com frequência quando meu pai estava vivo e acusava meu pai dizendo que era culpa dele que minha mãe morreu e exigia dinheiro. Eu não sei de mais nada, exceto que odeio causar problemas para outra pessoa. Naquele instante, senti uma dor no meu coração. Nesse sentido, nossas características semelhantes como aquela tomaram após nosso pai tanto assim. Eles também costumavam odiar prejudicar alguém. E ela era do mesmo jeito que eu, talvez seja por isso que eu odiava ainda mais meu pai. E de qualquer maneira, disse a ela para morar em nossa casa por um tempo. Aquele tio dela não saberia onde eu morava. Então minha irmã poderia ficar sem se preocupar. No entanto, no dia seguinte, minha mãe veio à minha casa, vendo muita fruta para dar um pouco a mim quando ela se encontrou com minha irmã, sem meu marido e eu. Oh, quem é você? Eu sou a irmã mais nova. O quê? A irmã mais nova de quem? Eu sou a irmã mais nova. O quê? Naquele dia, corri para casa usando o meio-dia de folga do meu trabalho então. Vi minha mãe de 20 anos atrás que não conseguia se acalmar da raiva depois que ela se divorciou. É melhor você se apressar e explicar. Ela diz que é sua irmã mais nova e que eu não dei à luz uma filha além de você. Então como ela pode ser sua irmã mais nova? Mãe, acalme-se. Existem muitos relacionamentos em que nos tornamos irmãs. De onde você está tirando toda essa emoção? Apenas irmãs. Você está achando que pode enganar sua mãe? Parece que minha mãe parecia saber de tudo. Mas com minhas desculpas tolas, ela ficou ainda mais brava. Era algo que eu deveria contar a ela a verdade. Mas quando me deparei com a realidade, não soube como contar a ela naquele momento. Minha irmã disse, me desculpe. Eu vou embora. Não é culpa dela, ela não tinha lugar para ir. Ela saiu correndo e foi embora. Acho que estava certo e tentei impedi-la, mas minha mãe me bloqueou e não me deixou ir atrás da minha irmã. Não, ela não tem lugar para ir. E daí? Por que você deveria se importar? Ela precisa ir para os pais dela ou para o amigo dela, não importa se ela é muito jovem. Eu que a trouxe. Você vai continuar mentindo e protegendo ela? Ela me contou a história toda. Ela fugiu, e quando ela gastou todo o dinheiro dela e ficou com fome, ela veio te ver. Mesmo que ela seja sua meia-irmã, você queria cuidar dela pelas minhas costas? Há quanto tempo você a conhece? Você entrou em contato com seu pai por acaso? Quando ouvi minha mãe, não pude deixar minha irmã ir embora assim. Eu não sabia o que a fez ser tão madura em tão pouca idade, mas me senti tão triste. Eu precisava segurar a mão da minha irmã, no entanto, eu não consegui encontrá-la. Impotente voltei para casa e contei para minha mãe o que aconteceu. Minha mãe parecia chocada e confusa e caiu no chão. O quê? Um tempo depois, ela disse que estava com dor de cabeça e foi para a casa dela. Depois daquele dia, minha irmã se escondeu em algum lugar. Ninguém sabia quem ela era e eu mal encontrei o número do telefone dela através de alguém que a conhecia. No entanto, o número estava desconectado há muito tempo devido à falta de pagamento. Segundo a amiga dela, aquele telefone era o tesouro número 1 dela, porque tinha todas as fotos dela e tudo o que ela gostava no telefone. Então fui à companhia de telefone e paguei todas as contas atrasadas do telefone dela. E eu ia ligar para ela, mas decidi apenas enviar uma mensagem de texto dizendo que agora minha mãe descobriu toda a história e estava tudo bem para ela voltar. Então não fuja e volte para casa. No entanto, não recebi notícias da minha irmã. Meu marido disse que,
Como eu enviei uma mensagem de texto e ela conhecia nossos números de contato, ela poderia ter nos bloqueado. Um ano depois, embora eu tenha pago a conta do telefone da minha irmã todos os meses e enviado mensagens de texto, não recebi respostas. Então um dia eu não me senti bem e senti náuseas. E pensei que estava grávida, esperando que estivesse. Usei um teste de gravidez. Tentei várias vezes, mas deu negativo. Então fui ao hospital. Se o teste for feito muito cedo, ouvi dizer que o resultado dá negativo, mas fiquei chocada ao saber que não estava grávida. Mas eu tinha uma doença renal. Não percebi que meu corpo estava formigando e inchava frequentemente. Mas não dei muita importância, o que fez a doença piorar. O médico disse que a capacidade do meu rim estava operando apenas a 10% de um rim normal. E nessa situação, eu precisava fazer diálise renal ou fazer um transplante. Nunca pensei em mim mesma como sendo danificada, mas depois de ouvir o estado do meu corpo, fiquei em branco. Minha mãe e meu marido imediatamente fizeram testes de compatibilidade comigo mesma. Não se preocupe, vou te dar o meu rim. Já passei da metade dos meus 100 anos, então não me importo mais. Você não está saudável, mãe, você tem anemia e até problemas cardíacos. Vou fazer diálise diligentemente e cuidar bem de mim mesma. Como assim está tudo bem? Minha própria filha está doente e vai acabar fazendo diálise renal. Como uma mãe pode ficar parada e assistir? Mesmo que eu tenha recusado, minha mãe agiu como se fosse me dar os 2 rins dela ou algo assim. Mesmo que eu não esperasse, os resultados dos testes do meu marido mostraram que ele não era compatível comigo. Eu não sabia quando conseguiria um rim, mas me inscrevi no registro de transplante de órgãos. E se não fosse confortável, eu não tinha outra solução além de fazer diálise renal. Depois desse dia, eu não planejei, mas me tornei diferente do que era antes. Quando percebi que tenho uma doença, ao contrário das outras pessoas, não pensei que poderia viver normalmente como antes. E me perguntei se estava tornando a vida do meu marido miserável. Comecei a me sentir menos confiante e passei os dias praticamente em choque. Quando chegou o dia da diálise, eu estava com muito medo. E chorei muito depois da diálise, sofrendo todos os tipos de efeitos colaterais. Eu comparava as dores de cabeça que sentia, me sentindo impotente, pensando como eu poderia continuar assim no futuro. Quando recobrei os sentidos, esqueci que não havia pago as contas do telefone da minha irmã crescida desde então. Eu não sabia se isso aconteceria mais vezes no futuro. Eu a liguei, mesmo que ela não tenha atendido, e deixei uma mensagem de voz. Você está bem? Não tenho me sentido bem, então esqueci de pagar a conta do seu telefone. Como não sei se isso vai acontecer de novo, quero te enviar algum dinheiro. Por favor, me mande o número da sua conta bancária por mensagem de texto. Não sei de mais nada antes do seu telefone, que ouvi dizer que você gostava tanto. Eu vou pagar as contas do seu telefone. Então, quando eu enviar o dinheiro para a sua conta bancária, não sinta que está sendo um fardo e apenas gaste. Meu marido disse que ficou surpreso em me ver assim. Sinceramente, eu também não sabia por que fiz tudo isso. Mas quando a vi pela primeira vez no funeral, não pensei em nada além de que ela era minha irmã. Se ela estivesse vivendo uma boa vida de luxo, eu apenas a xingaria e cortaria minha atenção por ela, mas não pude ignorar minha irmã mais nova, que está se esforçando tanto para se sustentar, porque ela odiava ser um fardo para os outros. O tempo passou. E outro dia de diálise renal chegou no dia em que eu realmente senti que queria morrer. Mas ouvi do meu marido que conseguimos um doador, uma mulher disposta a me dar um transplante de rim. Minha mãe e eu ficamos tão felizes que choramos. Queríamos recompensar a doadora, mas depois da cirurgia, quando acordei, lá estava minha irmã mais nova deitada ao meu lado. Mesmo que eu não estivesse completamente fora da anestesia, minha mente ficou completamente clara. Quando deixei uma mensagem de voz, dizendo que pagaria as contas do telefone dela e coisas assim, me senti um pouco inquieta,
mas para minha suspeita, meu marido me contou a verdade quando acordei completamente da anestesia. Sinto muito, eu estava tão desesperado que, quando sua irmã me disse que faria isso, eu não a impedi. Mesmo que ela quisesse, se fosse constatado que ela não era compatível, ela não poderia passar por isso. Então eu apenas agradeci a ela e pedi a ela para fazer o teste quando fosse compatível com você, e ela disse que passaria pela cirurgia. Eu não a impedi. Mesmo assim, você deveria ter me contado. Eu esperei todo esse tempo só para conseguir o rim dela? Naquele momento, minha irmã, que se recuperou mais rápido do que eu, veio até a minha cama no hospital, arrastando seu suporte de soro, e disse que eu insisti em fazer isso. Eu queria ajudar você, diz ela, então não repreenda seu marido. Estou muito feliz por ter algo que eu possa fazer por você. Embora a recuperação da minha irmã tenha sido rápida, ela não parecia bem depois de um tempo. E pedi ao meu marido para levá-la de volta para a cama dela imediatamente. Minha mãe, que ouviu toda a verdade, veio até a minha cama no hospital e me deu a carteira da minha irmã que ela deixou com meu marido. Quando abri a carteira dela, esqueci que até mesmo tinha passado por uma cirurgia e parei em voz alta por um longo tempo. Ela só tinha notas de $2 em sua carteira velha e desgastada, juntamente com seu documento de identidade estava o cartão de visita que eu dei a ela. E ao lado do meu nome impresso no cartão, havia uma escrita bonita, que parecia ter sido escrita por minha irmã mais nova, com um coração desenhado ao lado. Depois desse dia, minha mãe tem aberto o coração pouco a pouco por causa do arrependimento em relação ao meu pai e minha irmã mais nova. Minha mãe está tão grata que Luana me deu o rim dela, já que ela me deu uma nova vida. Minha mãe disse que quer acariciá-la e abraçá-la calorosamente para compensar a vida difícil que ela deixou durante todo esse tempo. Não faz muito tempo que descobrimos que minha irmã foi expulsa da escola por faltas. Antes de mim, minha mãe foi ao distrito escolar e fez com que ela pudesse voltar à escola. Graças a minha mãe, minha irmã pôde voltar à escola. Mesmo que ela frequente aulas com alunos de uma série mais baixa, fico muito feliz em ver o rosto iluminado dela, que está encontrando um sentido na vida. Com o rim da minha irmã, consegui me recuperar rapidamente e voltar à vida diária com a qual eu sonhava. Estou vivendo como a irmã mais velha da minha irmã mais nova, não apenas nos negócios, mas também nos ancestrais, algo que eu nunca pensei que aconteceria. No começo, meu marido agia de maneira estranha por ter uma nova cunhada. Mas incluindo minha mãe, ele está fazendo todo tipo de trabalho árduo para cuidar de nós. As 3 mulheres também estão, e agora eu nunca pude contar para minha mãe, mas à medida que meu pai faleceu, eu me perguntei se ele estava me confiando minha irmã. Eu realmente odiava nossas mesmas características que odeiam ser um fardo para outras pessoas. Então, detestava que minha irmã e eu seguíssemos exatamente o nosso pai. Mas se meu pai não tivesse levado esse grande segredo consigo, isso nunca teria acontecido. Planejo viver o resto da minha vida agradecendo à minha irmã por sua bondade para comigo. Quero que ela viva feliz tanto quanto eu vivi, o que não estava disponível para ela antes.